Estamos nesses dias ainda, né? Estudando a carta de João, as cartas de João, e vamos estar na segunda carta. Eu queria convidar você para ver na segunda carta de João, e vamos nos preparar, queridos, para estarmos na batalha nesse final de semana, em nome de Jesus. Temos nossa tarde de evangelismo no próximo sábado, então você já está convocado para estar aqui, tá certo? Às 14 horas vamos estar chegando aqui para nos organizar e estarmos saindo para divulgar a palavra de Deus aqui no bairro e aonde o Senhor mandar. Então que você venha estar chegando aqui às 14 horas, né, em diante. A gente vai estar queremos sair às 15 horas, mas queremos chegar cedo para nos organizar e para a gente sair daqui e estarmos trabalhando, né, divulgando os trabalhos que a igreja estará fazendo na próxima semana, né? 27, 28 e 29, estaremos aqui num final de semana comemorando mais um aniversário da igreja, e queremos a participação de todos aqui em nome de Jesus, e também a alegria de você estar servindo ao Senhor nesse trabalho, amém? Queria convidar você, já desde já, abrindo a sua Bíblia para a segunda carta de João. Terminamos semana passada a primeira, né? E na segunda carta de João, né, elas são bem pequenas, né? Praticamente é um capítulo, né? Mas são só versículos, né? 13 versículos de segunda João. Terceira João são 15 versículos, né? Então a gente vai estar agora nos debruçando um pouco mais na palavra de Deus dentro dessa segunda carta, até porque nós temos que ver que agora João ele está sendo direto e específico para com alguns irmãos, como nós temos que ser irmãos dentro da casa do Senhor. Temos que estar compreendendo essa realidade de que temos que tratar pessoas, amém? Nós não podemos simplesmente generalizar ou pensar que estamos aqui apenas, eu estou pregando a palavra, quem quiser ouvir, que ouça, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça, né? O que o Espírito diz às igrejas. Mas nós temos que, a igreja tem um papel onde a gente tem que estar cuidando um dos outros, amém? Temos que estar zelando pelo cuidado da igreja, no nome igreja, não o nome do CNPJ da igreja, propriamente dito, mas pela igreja do Senhor Jesus, né? Onde a gente tem o privilégio de estar fazendo parte, representando, né? E que por isso temos que ter esse zelo, né? Um zelo de cuidado, de respeito, né? De orientação dentro da palavra de Deus, e que nós temos que ter sim essa situação de observar, né, o que a palavra de Deus tem a dizer para cada um de nós. Nós somos corpo, como diz a palavra de Deus, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo que é a igreja, né? Então nós temos que compreender essa realidade, que como corpo eu sou responsável dentro do corpo por alguma coisa, alguma função, algo que eu tenho que realizar, que eu tenho que fazer dentro desse corpo. E quando eu não cumpro o meu papel devidamente, o corpo todo sofre, né? Então essa é a realidade. Então João ele vai tratar agora com esses irmãos aqui na segunda carta, na terceira carta também, e vai trazer orientações dentro da palavra de Deus, tudo com base no que ele já tem ensinado para os irmãos. Segunda carta de João, queria que você abrisse agora aí, já abriu. Você que está em casa também, que está acompanhando a gente, né? A gente teve uns probleminhas técnicos aí, não deu para fazer o louvor todo, né? Mas voltamos aí, eu acho que ao ar de novo, né? Estamos online aí, né? Então, que você venha acompanhar a leitura da palavra de Deus em 2 João, capítulo 2 João, né? É só um capítulo. A gente vai ler aqui agora a palavra do Senhor, que diz assim: o presbítero, a senhora, ou para a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre.
A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio. Qual é o mandamento? Que amemos uns aos outros. Verso 6 vai dizer: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo ou em carne, né? Em algumas traduções, e no grego vai ser essa palavra, né? Em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Esse tal, né? É o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a você e não trouxer este ensino, não recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã Leita lhes enviam saudações. Amém? Vamos lá, gente. Vamos orar ao Senhor. Eu tirei o eco da mesa que o mesário faltou o culto hoje, sabe? Acaba na mesa de som, faltou o culto. Aí eu tive que ir lá resolver. Eu entrego mesmo, né? Você sabe como é que eu sou, né? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer neste momento, porque temos o privilégio de ler a tua palavra e pedir a ti, ó Pai, o teu cuidado, a tua orientação, para que possamos ensinar o que é da tua palavra e que não venhamos falar de nós mesmos, do que nós imaginamos, mas do que o teu Espírito Santo tem colocado em nosso coração. Assim eu quero te louvar, te agradecer e bendizer o teu nome, pelo privilégio que temos de abrir a nossa Bíblia e ler a tua palavra, Deus, livremente na nossa terra, na nossa nação. E que possamos compreender que grande bênção nós temos em fazê-lo nos dias que estamos em cultos, na nossa casa e aonde queremos estar. Podemos estar, que possamos abrir a nossa Bíblia e proclamar a tua palavra. Assim eu te oro, eu rogo tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amada igreja, aqui a palavra do Senhor bem direta e bem simples para mim e para você. João está aqui trabalhando essa necessidade de que os irmãos venham estar colocando cada um na sua vida, né, o entendimento de que nós somos responsáveis. Ele chega e se apresenta para a igreja, dizendo, olha, o presbítero, né, ele se coloca na mesma posição de todos os irmãos que estavam ali naquela igreja. Né? Ele não chegou com a palavra, olha, eu sou o apóstolo, eu vi, como ele fala em 1 João, né? No primeiro capítulo, olha, ele fala explicitamente, eu vi, eu toquei, nós testemunhamos. Ele estava lá relatando tudo o que ele passou. Mas nessa segunda carta, ele apresenta-se como o presbítero, mais um que faz parte do corpo, para estar cuidando do próximo, do irmão, da irmã, para estar cuidando dos irmãos em Cristo, daqueles que precisam de uma atenção especial ou não, ou diferenciada, mas que
naquele momento, João ele se coloca no mesmo nível dos amados irmãos. Ele se coloca numa posição de servo, daquele que serve, daquele que está à disposição da igreja, né? E ele fala à igreja de uma maneira, como sempre, carinhosa, dedicada, e ele coloca aqui a igreja como se fosse a senhora, né? Aquele respeito, aquele cuidado, aquela atenção que ele tem para com a igreja do Senhor Jesus, a qual ele faz parte, mas que ele exalta não o seu nome, em que ele não exalta a si mesmo, mas que ele exalta a igreja como um todo. Né? Onde nós podemos ver isso também, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vê no capítulo 1, que ele fala à igreja, aos santos da igreja em Corinto, né? Ele fala essas palavras e diz, olha, vocês são abençoados, vocês são uma igreja que foram abençoados com todos os dons espirituais, né? Embora nós podemos observar na carta de Paulo aos Coríntios que a igreja tinha muitos problemas, e a igreja que João estava aqui se referindo, a mesma coisa. Nós somos parte da igreja. Os seres humanos, eu e você, né, somos a igreja que o Senhor Jesus escolheu para dizer que Ele é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo. Ele é o noivo e nós somos a noiva, amém? Então, dentro dessa orientação, dessa conotação, desse exemplo, nós vemos aqui um apóstolo, o qual se coloca, ou coloca-se como servo, como presbítero, como aquele que quer servir, né? Que sabe que ele não é maior do que o seu Senhor, porque Cristo mesmo falou que o servo dele não é maior do que o seu Senhor, né? Ele tem uma situação de hierarquia, e ele coloca a igreja, né, como algo em um patamar maior, onde ele faz parte, onde eu e você fazemos parte, mas temos que compreender que cada um está fazendo o que lhe é devido, em que cada um fazendo o seu trabalho vai estar dando um crescimento para o todo, para a igreja como um todo, amém? Então ele fala, a senhora eleita aos seus filhos, a quem amo na verdade, não apenas eu os amo, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre, amém? Não? Ele dá graças a Deus, no versículo 3, a graça e a misericórdia da parte de Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, a seus filhos estarão conosco em verdade e em amor. E ele fala no verso 4, ao encontrar algum dos seus filhos, né, da igreja, né, os crentes do Senhor Jesus, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade conforme o mandamento que recebemos do Pai. Ou seja, qual é a alegria aqui do presbítero? Qual é a alegria aqui do servo do Senhor? Em que nós estamos ensinando a palavra de Deus, discipulando a cada um, desde a criança, do jovem, adolescente, aos senhores, às senhoras, todas as pessoas, como Paulo ensinou a Timóteo, que ele cuidasse de todos, ensinando a palavra. E qual é a alegria do servo de Deus aqui? É que eles estão crescendo em fidelidade, crescendo na verdade, conforme o mandamento que receberam do Pai eterno. Então, irmãos, que você e eu possamos olhar para nós mesmos e a gente observar, como Paulo fala aos Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça uma autocrítica sua com relação à sua caminhada com Deus, a cada dia, a sua caminhada na vontade do Senhor, para que possamos compreender, meus irmãos, se estamos realmente em sintonia com o Pai. Porque essa é a alegria da liderança da igreja, dos que estão trabalhando em prol do trabalho de Deus, que estão guiando a cada um dos amados irmãos, com o ensino da palavra, onde nós estamos lutando a cada dia para obedecer essa palavra. E ele vai falar claramente aqui como nós podemos viver igreja, podemos viver a palavra do Senhor, né, de maneira em que possamos estar mostrando a todos essa realidade. O verso 6 é bem claro, né? E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este:
que vocês andem em amor. De que amor é esse que ele está falando aqui? Né? Com certeza não é um amor que vem de mim, de você, mas é um amor que vem do Pai, é um amor que vem através de seu Filho Jesus, onde o João ele vai falar em João 15, que ele fala lá da videira e os seus ramos e os frutos, e vai mostrar para a gente nessa realidade. Né? Ele vai dizer, ó, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são os ramos. Né? Ele vai explicitamente falar que temos que estar ligados a Ele, ligados à pessoa de Cristo, vivendo essa realidade de comunhão, de compromisso, de crescimento. E ele vai explicar e vai dizer claramente, sem mim nada podeis fazer. Né? Mas também vai dizer, todo ramo que estando em mim, e dá fruto, meu Pai o limpa, o poda, para que dê mais fruto ainda. Mas todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta e joga fora. Então isso é uma realidade, ou seja, como nós vamos conseguir, irmãos, viver ligados ao Senhor? É através do amor, o amor do nosso Deus. Um amor que não foi gerado em nós, mas que o Senhor gerou através do seu Filho e trouxe a mim e a você. Um amor que ele trouxe a esse João aqui, que era um homem que era de um tratamento totalmente diferente. Né? Ele era uma pessoa que dizia, Senhor Jesus, nós encontramos um pessoal ali pregando no teu nome, mandando calar a boca, porque não estão com a gente. Né? Em outra ocasião, eles olharam assim, Senhor, quer que nós oremos e caia fogo do céu e consuma esse pessoal todo? Então, esse era o João, que não tinha amor, mas no andar, no caminhar e do aprender com o Senhor Jesus, da palavra de Deus, aí ele entendeu que era o amor. A ponto de que Jesus vai olhar para ele na sua crucificação e olha para Maria e diz, olha, mulher, está aí o teu filho está aí a tua mãe. Né? E ele encerra ali aquele seu momento na crucificação, mas ele encerra olhando para aquele homem, mostrando para ele que tamanho amor o Filho de Deus teve por mim, por você, por ele, pelo João, a ponto de morrer, o justo morrendo pelo injusto. Né? Aquele que não tinha pecado, que Deus o fez pecado por mim, por você. Então você vê essa realidade, então João ele vai sempre enfatizar essa situação nas suas cartas, vai mostrar, olha o amor de Deus, olha para o amor de Deus, não olha para o amor do homem, nós somos falhos, mas isso não quer dizer que a gente vai dizer assim, é isso mesmo, eu não tenho jeito não, eu sou pecador mesmo, é verdade, mas João também era, Lucas também era, Pedro também era, e assim outros também eram pecadores como eu e você, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas não quer dizer que nós não podemos lutar cada dia para fazer a vontade do Senhor. Não é viver um momento sim, um momento não. É dia após dia, como fala o Evangelho de Marcos, vai falar, dizer que dia após dia, tome a sua cruz, dia após dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, nós temos que sim tomar a nossa cruz, temos que negar o nosso eu, negar a nossa vontade. Como Paulo fala aos Romanos, vai dizer, eu vou esmurrar a mim mesmo. Né? O que eu não quero, eu não faço, o que eu quero é isso que eu não faço. Ele vai reconhecendo que é um homem miserável, mas que ele faz a pergunta e diz, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele fala, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o que nós temos embasado na nossa vida aqui é o amor de Deus. Mas João vai dizer aqui no versículo 8 da segunda carta, vai dizer, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, acrescenta algo mais, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda, torna-se participante de suas obras malignas. Bem claro, né, o texto aqui? Meus irmãos, não somente na nossa época, mas naquela época já existiam aqueles que eram o contrário ao Evangelho. Nós lemos no livro de Gálatas, lá já estudamos esse assunto aqui, em que
Paulo, ele vai aos Gálatas, naquela região da Ásia, ele ensina a palavra, as pessoas se convertem ao cristianismo, recebem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas após Paulo ter passado naquele lugar, outras pessoas passam ali e levam um outro ensinamento, onde eles dizem, olha, Paulo está certo, a pregação que vocês estão ouvindo, né, Jesus, né, sim, nosso povo, mas tem algo que vocês têm que fazer também, né? Então eles foram acrescentando outras coisas que Paulo não falou, que não ensinou. E Paulo vai falar claramente aos Gálatas, vai dizer o seguinte: se alguém vir a vocês e pregar um outro evangelho, que não seja a salvação pela graça em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que seja maldito. E ele vai dizer explicitamente, nem que desça um anjo do céu, pregando um outro evangelho. É interessante essa afirmação, porque nós temos no dia de hoje essa realidade de seitas que vão dizer que receberam a revelação, né, do anjo e que ele falou que tinha que ser assim, assim, assado, e que a Bíblia não é completa. A Bíblia, ela conta parte, mas tem algo mais que você precisa compreender e que nós, da nossa turma aqui, é que vai ensinar para você. Ou seja, até chegam na sua casa com a Bíblia dessa na mão. Estão dispostos a ler a Bíblia com você, mas vão trazer algo da sua seita, das seitas, para ensinar e dizer que tem que fazer aquilo também. Então, irmãos, não é de hoje que isso acontecia. Aconteceu com os Gálatas, aqui em João também. Pessoas se levantaram para pregar um outro evangelho, para ensinar coisas que, um outro ensinamento, não é nem evangelho, um outro ensinamento acrescentando e tentando acrescentar, colocar na vida das pessoas, né, coisas que não estão na palavra de Deus. E Paulo vai ser claro com relação a isso, e João está aqui dizendo aqui claramente, para mim e para você, né, se alguém, verso 10, se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Ele é bem criterioso, né? Ele é duro na palavra, né? E tem irmão que usa esse versículo aqui na íntegra mesmo. Quando vê assim, opa, negativo, não recebo não. Né? Ele está errado? Não, ele está certo. Né? Está certo. Ele está certo, ele tem que se repreender. Né? Porque se você e eu não acreditamos na palavra de Deus, né, e ficamos dando ouvidos a outros ensinamentos, meu irmão, o inimigo, ele é sagaz. Deus falou para Adão e Eva, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não come. Da árvore da vida, pode encher o bucho, pode comer, coma todo dia. Ele não disse que não podia comer. Disse, pode comer de tudo, só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? A Eva foi que acrescentou uma heresia. Não, ele disse, pode nem tocar. Deus não falou isso. Né? Deus não falou que não podia tocar. Né? Mas o que acontece aqui? Foram falando, né? Eu creio que a tentação da serpente para com Eva e com Adão não foi só de uma vez, não. Foi lá dar uma voltinha, foi lá de novo, conversou de novo. Vai ver, eles disseram, não é assim, né? Mas no texto não está dizendo isso, eu que estou dizendo. Poxa, então está acrescentando uma heresia aí, pastor, porque não está na Bíblia, não. Mas não é assim que o inimigo faz. Chega com palavras bonitas, né? Fala para você educadamente, né? Concorda com você, concorda com a gente. Não, nosso Deus é um só, temos um só Deus, né? E eu já ouvi isso. Não, Jesus foi um grande profeta, né? Um grande líder. Grande o quê? Profeta? Grande líder? Não, você está redondamente enganado, amigo. Jesus, ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, amém, igreja? O Deus Emanuel, o Deus conosco. Está em João capítulo 1, vai dizer, o verbo se fez carne. Quem era o verbo? A palavra, lá do Gênesis, haja luz, haja terra, haja toda a criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O verbo lá do Gênesis se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus.
Então, esse é o Jesus que muitos querem negar hoje, dando a ele um título de profeta, uma pessoa iluminada. Ele é um espírito que evoluiu, viu? Jesus é um espírito que evoluiu. Então, eu e você também podemos evoluir como Jesus Cristo. E um dia vamos chegar diante de Deus. Entendeu aí? Já ouviu isso por aí? Se você ouviu isso, isso é anátema, isso é maldito. É contra o ensinamento da palavra de Deus, onde nós temos um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E se negou qualquer um dos três a Deus, pode sair de perto. Não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não tem conversa. Não tem conversa. Certo? Não tem conversa. Começa já por aí. É isso que João estava falando para a igreja, ensinando para eles. Vá para a palavra. Porque eu recebi ligação esses dias no meu celular. Olha, eu liguei aqui aleatoriamente, queria compartilhar com você a palavra de Deus. Opa, pode compartilhar. Né? Aí falou lá a palavra lá, amém, glória a Deus. Né? Aí eu recebi a palavra. Tudo bem, até aqui eu recebi. Não sei de onde é que era, quem estava me ligando. Né? Disseram que ligaram aleatoriamente. Beleza, show. Receba a palavra. Né? Só que eu posso depois ligar de novo? Pode. Tá, tudo bem, mas quando for para a palavra, aí eu vou também usar também a palavra. Se colocar outra coisa, aí diz, meu amigo, é na palavra. Se não for na palavra, então acabou a conversa. A palavra de Deus é bem clara. Onde o salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tirou a palavra, meu amigo, você está na escuridão. Tirou a palavra, perdeu a lâmpada. Perdeu o guia, perdeu a orientação correta. Para mim e para você. Né? E a gente anda no interior, quando a gente está no interior, bem dentro do mato mesmo assim, onde não tem poste, não tem iluminação. Aí eu vou no carro aqui, eu apago os faróis do carro e continuo andando no carro. E aquela escuridão, então os irmãos ficam assim, já começa a oração, né? Porque o pastor está ficando doido. Desligou os faróis do carro, no meio da escuridão você não vê nada. Né? Aí eu, quando ligo de novo os faróis do carro, você, opa, tá ali, ó, é por aqui. Olha a curva, olha o buraco, né? Olha a raposa. Desse jeito. Né? Aí você vai ter um guia. A Bíblia é a nossa lâmpada, é o farol. Né? Onde você vai olhar, é para ali que eu vou. É ali que eu devo chegar. Meu alvo é Cristo. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Então esse é o cuidado de Paulo na segunda carta, para que nós venhamos observar essa realidade. De que temos que entender, irmãos, que é na palavra que nós temos que viver. Se você não lê a Bíblia, se você não tem comunhão com Deus, através da palavra de Deus, então você está andando às cegas, eu e você. Mas se nós estamos observando a palavra de Deus, né, lendo a palavra, estudando a palavra, mas pastor, eu não sei muita coisa, eu não tenho muito entendimento. Meu irmão, se você está acompanhando com a gente, né, nessas últimas quintas-feiras, nos últimos meses, né, o ensino da palavra nas cartas de João, eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa e vai guardar muita coisa no seu coração. E é o que eu digo para você, leia ainda mais essas cartas, leia ainda mais o Evangelho de João, leia a carta de Romanos, que também já estudamos aqui, e eu tenho certeza que você vai aprender muito da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Então guarda no teu coração essa palavra, veja o cuidado do servo de Deus, o apóstolo João aqui, dizendo, olha, eu sou presbítero, eu me apresento como presbítero para com vocês, eu estou no mesmo nível de servir igual a vocês. Não importa se você está servindo em uma situação A ou B, né? Se você fez o lanche da criança lá no Geração Futuro, se você recebeu a criança lá na portaria, né? Olhou lá, colocou uma máscara na criança, deu um banho de álcool em gel, né? Agora pode entrar, menino, passa para dentro, né? Na sala lá você está recebendo, antes de entrar, álcool em gel de novo no menino, outra turma lá de máscara, cuidando. Não importa o que você está fazendo na obra, você está agindo, está fazendo, vai e faça, viva o seu chamado. Né? Deus não está chamando você, eu só vou se for ser pregador, eu só vou se eu for o pregador da noite, eu só vou se for para tocar, não vou para tocar, não vou não. Né?
E eu já vi muito disso, infelizmente, né? De pessoas que chegaram para mim, para chegar na igreja aqui, assistir, dizer, pastor, eu sou isso, aquilo outro, eu sou isso, eu sou mais isso, sou mais isso. Então, irmão, tu é longe de ser isso aí tudinho, ó. Né? Pois é, então eu quero trabalhar. Amém, irmão. Soldado no quartel quer serviço. Então venha para cá, assistir os cultos, conheça o que nós fazemos, venha ver aqui os irmãos que andam com calça jeans rasgada, venha ver, irmão, que é porque ora tanto que rasga as calças aqui no joelho. De tanto orar, amém, irmãos? Né? O pastor vem de camisa, camiseta, o pastor vem com calção rasgado para trabalhar, para pintar. Né? Os outros líderes de célula vêm para fazer instalação elétrica, outro vem para consertar um cano do banheiro, né, irmão Paulo? Né? Outro vem para rebocar, outro vem para ensinar as crianças, outro vem para limpar. Aí o irmão pode vir. Deu um mês depois, disse, cadê o irmão? Cadê o irmão? Foi embora. Né? Pois é, né? É por isso que eu digo, né? Eu aprendi isso, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Então, meu irmão, essa igreja aqui é assim, amém, irmãos? Aqui na comunidade evangélica Vitória do Senhor, nós aprendemos a trabalhar todos. Não tem estrela, não. Tem servos, assim como Jesus veio neste mundo como servo, né? E lavou os pés dos discípulos como escravo. Nós também temos que fazer a mesma coisa. É esse amor que João viu e recebeu na vida dele. Ele estava lá pertinho de Jesus, o discípulo amado. Por que você acha que ele era chamado de discípulo amado? Porque também a palavra de Deus vai dizer que quem muito é perdoado, muito é amado. A quem muito foi perdoado, onde Cristo perguntou para Pedro. Pedro tinha dois homens que tinham uma dívida muito grande para com seu Senhor. Um tinha uma dívida X, outro tinha uma dívida X mais Y. E o Senhor perdoou a dívida de ambos. E ele pergunta para Pedro, a quem você acha que o Senhor amou mais? E Pedro vai dizer, aquele que ele perdoou mais. Então Jesus fala para ele, você julgou corretamente. Entendeu? Então essa é a realidade. Que eu e você temos que viver o mesmo pensamento de Cristo. Amém, queridos? Se você for para 3 João, você vai ver aqui que tem Paulo vai falar outra situação, né? De outra realidade que ele viu dentro da igreja. Né? Ele começa aqui na mesma situação dizendo, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Alma e corpo, né? Que legal, né? Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Olha que declaração maravilhosa, né, queridos? Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Esse era o Gaio, o irmão Gaio, né? Guarda esse nome aí, viu? Guarda esse nome aí. Amado, no verso 5, amado Gaio, né? Você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Olha aqui que interessante, né? Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, o nome é o nome de Jesus, saíram sem receber ajuda alguma dos gentios ou dos que não eram judeus. Verso 8, é pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como estes, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, terceiro nome aqui, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro.
Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Interessante, né? A maneira como eles tratam aqui, amigos, né? Senhora, né? Os irmãos, né? Toda essa intimidade. Né? Mas aqui nós vemos uma outra situação, outro problema, né? Sai da segunda carta, onde temos que observar que podem vir situações externas, que podem trazer um outro ensinamento, que não é a palavra de Deus, e vai influenciar, e pode influenciar a igreja. Né? Aqui, dentro desse contexto, nós temos a terceira carta, onde João vai falar essa realidade de receber os que pregam a palavra, os que são fiéis à palavra. Né? Tem uma situação para com os judeus, essa realidade que era um costume, é o seguinte, que quando uma pessoa chegava na igreja para pregar, ela poderia passar um dia, 2 dias, no terceiro dia, não. Se essa pessoa ficasse 3 dias, mais tempo, ela não era profeta, ela era falso profeta. Então, 1 dia, 2 dias, ela ficava lá, né? Ela era abençoada, ela era recebida pela igreja, e era cuidada e era sustentada. Né? Trazia o ensinamento da palavra, mas passou de 2 dias, esse não era um profeta verdadeiro, era um falso profeta. Então tinha esse cuidado, essa observação, irmãos, certo? Que tinha que ser uma pessoa que estaria levando a palavra, mas ela não ficaria ali encostada, né, na igreja lá, nos irmãos, só levando a palavra e não trabalhar. Tinha que trabalhar. Lembra que Paulo fala que todo trabalhador é digno do seu salário? Né? E também vai falar, dizer, ó, quem não trabalha também não merece comer. Ele vai falar isso em suas cartas, né? Se não me engano, aos Filipenses, vai dizer essa realidade. Então, para com os profetas, os que levavam a palavra, tinha esse mesmo critério. Eles tinham que mostrar serviço, eles tinham que dedicar-se à obra, e nós vemos isso na vida de Paulo. Ele dizia, olha, eu faço as minhas tendas, eu trabalhei para não ser pesado para vocês, né? Fui abençoado por outros irmãos, né, que me ajudaram, me sustentaram, passei nessa dificuldade, situações de adversidade, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o exemplo é dado através da vida do servo de Deus. Nós que aqui estamos, irmãos, todos nós trabalhamos, graças a Deus, né? Estamos na obra do Senhor, e muitas vezes nós paramos o nosso trabalho, né? Nosso trabalho do cotidiano, no dia a dia, nosso trabalho secular, né? Que é desse século mesmo, né? A gente para e vem para a igreja para trabalhar, para fazer a obra do Senhor, amém? A gente para e vai atender um irmão, amém? Vai visitar um irmão, uma irmã, a gente vai cuidar das pessoas, e esse é o papel do servo de Deus. Qual o problema aqui? Que Gaio, ele estava obedecendo ao ensinamento, né? O irmão Gaio, ele era a pessoa que estava em obediência à palavra. O irmão Demétrio também estava em obediência à palavra. Então, você vê aqui que João, ele dá nomes, certo? Hoje nós temos uma situação de viver o politicamente correto, né? Então a gente vai ver o politicamente, não pode falar, porque isso aqui vai dar problema, não pode se expressar assim, porque vai ter um problema com o grupo tal, grupo A ou B, né? Então a gente estamos absorvendo isso para dentro da igreja, e não estamos tratando os problemas que são trazidos, são infelizmente trazidos por muitos, ou por alguns, e que devem ser exortados, como a palavra de Deus manda, com amor, né? Ser levado lá a palavra de Deus, como a própria Bíblia ensina lá, e vai dizer, ó, vai lá, tu e ele, não resolveu, leva uma testemunha contigo, se resolver, amém, ganhou o irmão, se não resolver, leva para a igreja, se a igreja não resolver, está fora. É assim que é a palavra de Deus, né? Então, mas você vê aqui, que esses irmãos estavam levando a palavra, estavam testemunhando, e outros irmãos que estavam vindo de outras igrejas, de outros ministérios, outros trabalhos, estavam chegando naquela igreja para também trazer a palavra e ensinar a palavra. Mas existia lá um dono de igreja, né? Até eu escrevi aqui na minha Bíblia, aqui, né? De caneta. O Diótrefes era o dono da igreja, né? Ele era o pai da igreja, né? Eu não sei se ele tinha
maiores posses, né, que acontece isso, né? O cara tem mais condições, o cara ele é mais abastado financeiramente, tem mais posse, então ele começa a tomar conta da igreja, né? Ele é o presbítero mais velho, mais antigo, né? Eu estou aqui antes do pastor que chegou agora, então o pobre do pastor vem a grilo, né? Para colocar suas ideias em prática, para levar o trabalho de Deus, porque o crente velho, aquele crente já, o capitão do mato já está tomando de conta de tudo, né? E não deixa, muitas vezes, impede o trabalho de Deus crescer. Vocês já viram isso por aí? Com certeza, né? Com certeza já viram isso por aí. Eu já vi muito, né? Então a gente vê essa realidade que João está falando aqui, né? Ainda bem que Gaio não queria ser o dono da igreja, né? Não queria ser o cara que ia tomar de conta, porque para nós aqui seria muito difícil aqui a gente olhar assim e dizer, Diótrefes era o papa da igreja, né? Daqueles caras lá, né? Ele se achava, se intitulava o bichão, né? Ainda bem que Gaio não quis fazer isso, né? Já pensou como é que a gente ia chamar o Gaio, né? Papagaio, né? E é complicado, né? Não ia ser legal não, né? Chamar o papagaio, né? Então Gaio não, ele era servo. Gaio, ele era dedicado, ele recebia os irmãos, ele cuidava dos irmãos, ele abençoava esses irmãos e cumpria o que a palavra de Deus está ensinando. Ele era fiel, né? E no verso 4 da terceira carta, João vai dizer, não tenho alegria maior do que ouvir, ele só ouviu, ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Pode ser aqui, pode ser lá na China, você pode estar aqui, pode estar no Maracanã, pode estar onde tiver. Se a gente ouvir falar de você, quer dizer, Senhor, pastor fulano de tal, está firme, forte, está andando no caminho do Senhor, está obedecendo a palavra, não está com outro ensinamento, continua fiel, não está mais nessa igreja, foi para outro ministério, mas está fiel, aprendeu, está levando o trabalho que era feito aqui, começou lá também, continuou daqui para lá, está multiplicando. Irmão, que alegria maior não tem do que essa? Não tem uma alegria maior. Irmãos chegaram para nós aqui e disseram, pastor, nós vamos estar mudando de endereço, e tem uma igreja mais perto da nossa casa lá, a gente vai ficar congregando lá, né? Eu não fiquei tão alegre, né? Que a gente investe no irmão e quer, sim, que aquele irmão esteja aqui do nosso lado, ajudando, né? Multiplicando com a gente, mas a situação não foi possível. Mas ao chegar na outra igreja, o irmão, ele não ficou lá sentado esquentando o banco. Amém, irmãos? Eles resolveram arregaçar as mangas, olha, o que eu fazia lá, eu vou fazer aqui. Se o pastor deixar, eu vou fazer. O pastor lá deixou, amém. Bora. Trabalho com crianças, trabalho na área de louvor, pregação da palavra. Meu irmão, aqui nessa igreja você está sendo instruído para isso, amém? Todo culto de quinta-feira é para a gente estar esmiuçando a palavra de Deus, entendendo mais um pouco da palavra de Deus, né? Cada culto que nós realizamos aqui, cada trabalho que aqui é feito, é para que você venha estar crescendo no conhecimento da palavra de Deus, entendendo que você aqui tem uma missão a cumprir, amém? Glória a Deus. Então ele vai falar aqui claramente, né? Que ele vai falar com esse irmão, ele vai tratar com ele e vai admoestar. Assim como Paulo fez com Pedro, quando ele foi de ânimo dobre, né? Quando ele estava lá na carta aos Gálatas, onde ele se sentiu, de certa forma, preocupado com a sua postura, né? Com a sua pessoa, que ele era judeu, estava perto dos gentios, e quando chegaram os judaizantes, ele saiu de perto do pessoal. Paulo o repreendeu na cara, como fala a palavra de Deus, e ele recebeu a repreensão, viu, queridos? Porque a palavra vai mostrar que ele vai estar continuando o trabalho de Deus, assim como Paulo continuou. Então, problema, meus irmãos, dentro de igreja, resumindo aqui o que nós temos que falar para você hoje à noite, né? Temos que viver o amor de Deus, sim. Sem o amor de Deus, nós não vamos conseguir vencer os problemas. Se você está atrás de uma igreja que não tenha problema, então saia dessa aqui, não fique mais aqui, pode ir embora para sua casa e procure outra. Agora, se você achar uma igreja que não tem problema, não entre nela, porque você vai estragar essa igreja, tá certo? Então, não existe isso. Igreja sem problema, igreja que é só bênção, agora é só vitória, não. Tem muita luta para ter vitória, né? Tem muita luta para ter vitória. Então, aqui nessa igreja,
nós já tivemos problemas, nós temos problemas, e enquanto Jesus não voltar, vamos ter. Não é palavra de maldição. É porque onde tem gente, tem problema. Tá certo? Você olha para mim e você vê problema. Eu olho para você e eu vejo problema. Se eu estiver mentindo, rebola a primeira pedra, vocês que estão aqui. Porque essa é a verdade. É o que nós aqui aprendemos, que o Senhor, nosso Deus, Ele está agindo através da sua igreja, através de mim e de você, através de nós e apesar de nós. Ele está agindo, porque Ele tem um grande amor para comigo, para com você. E Ele vai relatar pessoas que disseram, eu não quero ser problema. Gaio, ele disse, eu não quero ser problema. Demétrio, também a mesma coisa, eu não quero ser problema. Infelizmente, o Diótrefes resolveu ser problema. Certo? Mas você vai ver na Bíblia mais exemplos de pessoas que foram bênçãos do que maldição. A ideia é, qual deles você vai seguir? Nós temos homens, mulheres, pessoas na galeria da fé, como é chamado lá em Hebreus 11, pessoas que dedicaram a sua vida ao Senhor, que foram solução e não problema. E são esses que o Senhor está buscando, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, amém? Que estão buscando o amor do Senhor. E se você não entende o amor de Deus, você vai para 1 Coríntios capítulo 13, que você vai entender, Você vai guardar no seu coração essa palavra de 1 Coríntios capítulo 13, já que falamos do profeta do amor, que é João, Temos que falar também do amor, ágape, o amor de Deus, Que havendo profecias, passará, havendo todo tipo de situação, vai passar. O único que vai permanecer é o amor. Amém? Que você venha guardar a palavra do Senhor no seu coração hoje à noite, que venha estar entendendo essa realidade de que estamos aqui trabalhando para o reino de Deus, não é para nome de igreja, nem placa de igreja, nem CNPJ, amém, queridos? Mas nós nos levantamos para estar levando a palavra do Senhor. Queria que você ficasse de pé nesse momento, vamos agradecer ao nosso Deus por essa noite, por mais esse momento, e que em nome de Jesus possamos estar nesta noite recebendo essa palavra, guardando no nosso coração e praticando, em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Só ver aqui uma aguinha. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, bendizer o teu nome nessa noite. Pedimos a ti, Senhor, que tu venha estar cuidando dos teus servos aqui presentes, que ao lermos tua palavra, Senhor, possamos guardá-la sim em nosso coração para não pecar contra ti. Mas também aqui aprendemos que se porventura nós pecarmos contra ti, temos um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer o teu nome por essa tão maravilhosa graça. Pedimos a ti, Senhor Deus, que tu venha ser conosco nos nossos projetos para esses últimos dias de novembro. Que temos, ó Pai, planejado muitas coisas para esse final de semana e para a próxima semana, onde estaremos aqui em consagração, todos os dias da semana. E assim eu quero te pedir, meu Pai, dá-nos força para continuar e que os planos que nós estamos sonhando, o Senhor venha confirmar, cada um. Que o Senhor venha dar o sim ou não, que o Senhor venha falar a palavra final para o que tu queres para cada um de nós, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Assim eu quero te louvar, te agradecer pelos teus servos que chegaram aqui nessa noite. Abençoa cada um, Senhor Deus. Abençoa os irmãos que estão trabalhando agora lá na obra, ó Deus. Protege de todo mal, de todo acidente, ó Deus. Que venham estar em paz e bem neste momento. Assim te oramos nesse momento, ó Pai. Te agradecemos. E rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. E possamos voltar em casa para nossas lares em paz, encontrar todos em paz e que nesse fim de semana possamos estar juntos para abençoar muitas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém.